Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e ainda tem piedade de nós. É uma mentira de João. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João diz, capítulo 1, versículo 29. João diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual disse: após a mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Isso é coisas do homem, meu filho. Vamos lá, meu filho. Isso é coisas do homem, meu filho. Pelo amor de Deus, vamos lá. Só que essa Bíblia aqui, ela é de Gênesis Apocalipse. Que eu guardo. Eu tenho as minhas Bíblias todas, só restaurar. Só do Velho Testamento, mas eu guardo para saber pelo hoje. Vamos ler um pouquinho do livro de Cristo. Mas antes disso, vou desejar para vocês um bom dia de todo o coração, para todos vocês do globo terrestre, aquele abraço. Que Deus abençoe a todos numa santa hora. E seja sempre abençoado todos aqueles pouquinho que esteja na porta estreita do céu comigo aqui. Vamos lá. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é Jesus Cristo, é um borrego de ovelha mesmo. É que ele começa a ser um cabritinho, depois borrego, depois carneiro. Olha, cabritinho, borrego, carneiro e cordeiro. Torna em 4 nomes o filho da ovelha. 4 nomes. Cordeiro é quando ele é velho, que passa de ano, que separa o que não acasala com as ovelhas, separa para dar a Deus. Aí é considerado um cordeiro de Deus. Mas ele não tira o pecado do mundo, ele tira o pecado daquela pessoa que levou ele lá para ser sacrificado para Deus. Aquela pessoa que levou aquele cordeiro lá para a igreja de Deus, a pessoa levava para aquela igreja no tempo de Deus, Israel. Aí chegava lá, o padre estava lá, o cabo batia na cabeça do cordeiro e dizia: aqui é para eu dar o meu melhor amigo. Se fosse manso, se fosse bravo, batia nas costas, coisa. Para eu dar o meu melhor amigo, o padre já sabia que era para remir pecado. Cordeiro de Deus. O cabo costumava mais sempre levar cabra, mas o povo costumava mais com cordeiro, com ovelha, né? Que criava mais, se dá mais que bode. Bode dá bom também, a mesma coisa. Agora, o povo afamava mais as ovelhas, depois gado. Os 3 bichos abençoados, que Deus precisa da gordura queimada, são cabra, ovelha e gado. Cabra, ovelha e gado, esses 3. Né? Que são purificados para Deus. Abençoado e purificado. Cordeiro de Deus é mesmo um borrego de ovelha, não é Jesus Cristo, mentira de João, não. Ser humano nenhum serve para sacrifício, é abominado, é impuro. É que nem um cavalo, é que nem um jumento, abençoado de Deus. Um jumento é abençoado, um cavalo é abençoado, todos os animais que comem só pasto é abençoado, só com pastinho é abençoado. Agora, purificado mesmo, para que a sua gordura serve para um pedaço de Deus que tem em nós, é cabra, ovelha e gado. Então tem pombinhas e rolinhas, mas esses daí são de pena. E Deus, por que Deus purificou esses 3 animais? Esses 5, quer dizer, pombinhas e rolinhas. Por quê? Porque Deus confiou no homem e deu a ele um sentir, um ouvir e um ver. É um pedaço de Deus que tem em você, tem nele, tem em nós todos.
sentir, ouvir e ver. Só a nossa vida, que é no nosso sangue. Está no nosso sangue. Sangue é a nossa vida. Então, Deus colocou no homem e se arrependeu de ter colocado. Sentir, ouvir e ver. Né? Aí, na hora que a Eva comeu do fruto proibido, que não podia, era para comer só frutinha, o anjo de Deus, o pedaço de Deus que estava nela. Que tava a Eva quer dizer o povo, quer dizer nós todos que estava nela. Um pedaço de Deus, sentiu um, ouviu um, ver que estava nela, que é um pedaço de Deus. Não podia comer carne, era por isso que Deus disse, não toca naquele fruto. Deus não precisava explicar tanto, explica eu aqui agora. Não precisava, quer dizer, Deus explicar tanto. Né? E é que não toque naquele fruto porque você vira carnífero, cria na língua vontade de comer carne. Não. Deus só fez dizer assim. Não toca naquele fruto para que tu não morras, não sinta a morte. Né? Comeu carne, sinta a morte. Porque você já come a carne porque tem a morte contigo. Aí, come só desse frutinho do bem aqui, que é fruta. Só fruta, tinha todo tipo de fruta no Jardim do Éden, que hoje você vê no mundo, estava lá no jardim também, a mesma fruta. E daquilo se alimentava. Então, do sereno da noite, o manjar de Deus que caía sobre você, colocava uma estaca de 3 ganchos, e ponhava uma bacia em cima dos insetos da terra. E a parar de noite, o manjar que Deus mandava por através do sereno da noite. Então, fruta era isso o nosso comer. E nós não tinha pecado, nós vivia para sempre, nós não sentia dor nenhuma, nem nada ruim, só sentia coisa boa. Tinha até vez da Eva dizer, mas o Adão chegar nos pés chamava o Pai Celestial, o meu Pai Celestial, o que nós faz para ter tanta coisa boa, ter tanto gozo? Que merecimento nós temos? Deus diz, é mais respeitar, meu filho. Deus diz, como? Diz, olha, tá vendo aquele fruto ali, ó? Não toca nele. Tu não toca nele, tá me respeitando. Só toca nele. Fruto do bem. Aquele dali é do bem e do mal, esse é só do bem. Então você contém com ele só o bem. Se você viver nele, você só vai ver o bem. Se você tocar nele, você vai ver o mal. Você vai criar carne e morrer. Então não toca no fruto do bem e do mal. Que é o nosso. Nós comer carne, é por isso que eu digo, mas todos os nossos pecados vêm do que nós engolemos, é comida, é carne. Carne é vida. Então é daí que nasceu tudo do fruto proibido. Criou o paladar de carne. Sem carne ninguém vive sem comer. Vida. Vem vida de agradar, boi, cordeiro, cabra, galinha. É vida de agradar, vida, bicho. Que tu come eu, se alimenta. Pra que isso? Tu podia se alimentar de outra coisa? O poder de Deus é grande. Mas Deus não vai errar. Os merecimentos foi para isso. Deus não vai fazer nada errado. Se coube isso, é isso, não é outra coisa. Coube, na hora que a Eva comeu o fruto, paladar. Ai, Deus. Eu não expliquei na outra live, mas nessa eu vou explicar bem explicadozinho. Aí, por isso que eu estou dizendo isso. Aí, criemos paladar para comer vida, comer carne. É daí que tem todos os pecados. Aí Deus abençoou, gente, olha. Deus abençoou o boi, a ovelha e a cabra. A vaca, o cordeiro e o bode, o carneirinho. Esses 3 bichos de couro são abençoados. E abençoou 2 bichinhos de pena. Para que pombinhas e rolinhas, para que desses animais, do animal, se alimente um pedaço de Deus que tem em nós. Não é ele que está lá em cima, não. Deus não precisa disso. Não. É um pedaço que ele botou em nós, que tem que se alimentar. É por isso que ele separou esses 5 animalzinhos, abençoou, para que a gordura daqueles animaizinhos sirva para uma pessoa, um só, que vai pedir a Deus o perdão e Deus perdoar. Agora, se é muita gente, ou um príncipe que a Bíblia diz é presidente, governador e prefeito, um príncipe, uma autoridade, um delegado, um polícia,
É um príncipe. Então tem que ser zelado do animal como você vai fazer para você comer. Zelado, o fato, tirar tudinho, as carnes, rapar, mocotó, bem rapar. Melhor ainda do que você para vender ou comer. Para poder dar a Deus. Deus lamber. O animal todo. Se é para a congregação da igreja toda, tem que queimar o animal todo. Agora, se é para uma pessoa só, abaixa a gordura no fundo da igreja. Agora, no fundo da igreja, só a gordura. Agora, se é para a congregação toda, tem que separar a gordura no fundo da igreja e o boi todo lá fora, por modo da fumaça, e o fogo é grande. E queima aquele boi todo lá fora, num lugar onde não passa todo tipo de gente. Você chega ali numa pedra ali, o povo são sempre rebeldes a Deus, diz que não faz mais porque veio as guerras, acabou o templo lá em Jerusalém. Lá em Israel, não sei se foi em Jerusalém do templo ou em Judas, não sei. Eu sei que era em Israel. Veio as guerras, acabou o tempo, aí não se faz, mas faz. Gideão fez em cima de uma pedra sacrifício para nascer, aonde nasceu Gideão, quer dizer, Manoa, fez em cima de uma pedra e nasceu Gideão. E ele fez em cima de uma pedra, não precisou de tempo. Ele fez o sacrifício. Bem assim é nós não faz porque nós não quer. Mas chega dentro de um campo, numa pedra, faz sacrifício, holocausto e tudo. É só querer. É o povo que não quer. O povo, olhe bem. Fazer sacrifício e seguir a Deus é a coisa mais fácil que existe. Não é difícil. É só duas coisas. Uma que você faz e não quer saber. Um pingo de chuvisco de um animal que você mata, de sangue, e para a terra, tudo. Ter o maior cuidado no sangue para devolver para a terra. E ter o maior cuidado na gordura para não comer. Servir para qualquer um meio, qualquer uma outra coisa, a gordura do animal. Qualquer uma outra coisa. Menos comer. Serve para uma pancada. Serve para colocar em eixo, carro de boi, nessas coisas assim. Tipo, para servir de qualquer coisa. Menos comer a gordura. Deus proibiu. Comer gordura e derramar sangue à toa. Sangue é para ser derramado na terra. Não comer. Nem pensar. Até pensar em comer sangue é pecado. Para ser devolvido todo para a terra com o maior cuidado. Né? No sangue, aquele quantia necessária. Moisés se apiscava no povo dele assim, botava o dedo assim dentro da bacia de sangue e fazia de 7 vezes. Deus mandava. Para aquele povo ficar marcado sobre os pingos de sangue. E o resto todinho, não destruir nada, devolver para a terra. Chegava naquela área urso branco assim, onde não nascia nem mato, só areia. Ele despejava que nos tantos sumia naquela areaça. Se ficasse algum pouquinho, ele esfarra com o pé. E é desse jeito que é para ser feito. E a gordura, que nem eu falei nesse instante, queimar para Deus toda. Não sacrificar os demônios como eles fazem. Ele tira do rim daquela gordura que era para ser para Deus e sai jogando os pedacinhos por os demônios. Cachorro já tem o nome de cão, cachorro. Cachorro ele já come. Todo bicho carnífero não pertence a Deus. Ele come carne. Qualquer um. São bons, não tem defeito. O bichinho já nasceu com aquilo. Mas não são puros, nem santo de Deus. Coisa santa de Deus não come carne, que é onde está toda a miséria nossa. Aí, é assim, desse jeito. Então, não existe cordeiro. Um ser humano não serve para fazer sacrifício. Ninguém vai tirar a gordura de Jesus para queimar. Ninguém zelou, o sangue dele foi derramado aos pouquinhos no meio da rua aí, ó, que nem um cachorro. O sangue de Jesus Cristo foi derramado. Ele não é cordeiro nenhum, nem também ninguém ia furar ele para puxar sangue, para fazer isso. É pecado, não pode, aí é que é pecado mesmo, que Deus não vai comer carne de gente. Não, ele purificou já os cordeiros, os boi e as ovelhas, e as cabras e os bodes. Já purificou já para isso. Por isso ele fez esses animais abençoados, tudo rimói e tem o cascabeto ali para vazar a morte e rimoer para se satisfazer com a morte, que o bichinho rimói, a ovelha rimói, chega e escuma aquilo verde da comida que ele come, as ovelhas e as cabras, e o boi também. Rimói. Satisfazer com a morte. Só Deus é quem sabe ali o
sentimento que os animais têm. Só sabe que os bichinhos abençoados, eles remoem e tem o cascabete. Se não remoer e não tiver o cascabete em dois, ele é para vazar. Não é puro, é impuro. O cavalo é impuro porque tem o casco redondo. O porco é impuro, que tem o casquinho aberto, o porco, mas ele não remói. É por isso que ele é impuro. São os dois mais um dos homens peca, é no porco. O pecado maior do homem está na carne do porco. Porque ele bota o sangue, que muita gente come. Nas galinhas também. As galinhas, ela é impura, mas se come. Se come mesmo impuro, mas se come. O porco é impuro, mas se come, mas o homem come de teimoso. E se o homem quisesse comer o porco, devolvia todo o sangue. É assim que Deus quer. Eles não são impuros. Eles são impuros, sim, mas se come. Se come, sim. Se devolver o sangue da galinha para a terra, se devolver o sangue do porco para a terra. Mas se você comer com sangue e tudo, você tá... tem que socar-se dentro do inferno, nem que seja por 1 hora. Não pode comer sangue de nada, do bicho impuro, nem do puro, nem do impuro, nada. Tem que ser devolvido todos os sangues. Sangue é a vida, bicho. O sangue é a alma, é o espírito, bicho. A carne é para nós comer, rasgar no dente. Mas depois que tirar o sangue. É somente isso. Cristo não é Cordeiro de Deus, nem tira o pecado do mundo, não. Nem o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tira o borrego de ovelha, o pecado daquele que foi fazer aquele sacrifício, aquele holocausto. Se quiser, que vai fazer também. Se quiser pedir perdão a Deus dos seus pecados. Mas não que tire o pecado do mundo. Aí Jesus que estava aprumado, para sentir as dores que são descontadas todinho nas costas dele. Não, vocês estão... Quanto homem é abominado, por isso que Deus se arrependeu de te ter feito, cara, na terra. Jesus não vai sentir essa dor do mundo, o peso do povo, não, rapaz. Tirar o pecado do mundo. O pecado tem que ser devolvido, rapaz. Não tem gracinha pra isso, não, rapaz. Se eu faço tu sofrer apertando teu nariz quando tu tá já morrendo, eu solto o dia todinho nisso. Tu vai querer me perdoar, bicho. Tu vai querer... Homem, pelo amor de... Quanto o homem é mau. Não tem perdão, não. Não tem Cordeiro de Deus para tirar pecado do mundo, não. Mentira. Desses safados mentirosos. Cordeiro de Deus é mesmo um borrego de ovelha, um cordeiro. Quando fica velho, aí passa a ser um cordeiro que o caba separou para dar a Deus. Um pedaço que tem nós. Deus lá em cima não quer não. Nada disso não. Daqui da terra não, cara. Deus está lá em cima, é um Deus que ele, pedacinho dele que botou em nós, para poder nós sentir, nós ouvir, ver. É um pedaço de Deus que está comendo carne que Deus não queria. Por isso que ele separou esses animais, abençoou, e abençoou, é abençoado o boi, é abençoado a vaca, é abençoado a ovelha, o carneiro, o cordeiro, é abençoado o bode, a cabra, o cabrito. É abençoado a pombinho rolinha. Pronto, esses animais, Deus só quer dele a gordura. Não pode, nós não podemos comer gordura. Se você for cozinhar uma carne gordurosa, separe para comer mais Deus, assadinha. Separe uma carne gordurosa para você comer só assada. Aquelas que não for gordurosa, for só carne maciça mesmo, pode cozinhar e comer. Agora, se for gordurosa, separe, rapaz. A gordura, para você comer assada, junto com Deus. Você come uma parte, Deus come outra. Você vê quando você está assando, levanta aquela lavareda, quando é gordura, chega, cobre. Ali é Deus ajudando a comer, ali é coisa de Deus, é carne santa. É coisa de Deus. Os povos levíticos matavam o animal, dividia todo o sangue com aquele maior pena do sangue, cuidado, para a terra. Depois disso, aí pegava a gordura, separava toda para Deus e queimava. Que é o certo, é isso, queimar para Deus todas as gorduras. Aí ia comer carne santa dentro da igreja, onde Deus participava, onde Deus chegava. A carne é um pedaço de pau, depois tira o sangue. Não, só tem valia para comer, encher bucho.
Então jamais Jesus Cristo seria um cordeiro que tire o pecado do mundo. Isso é uma onda, é uma blasfêmia, isso é o maior pecado que existe. Que ele morreu por nós, que morreu para salvar os nossos pecados, é outras blasfêmias, não existe. Eu vou ler aqui na Bíblia onde que eu guardei de Gênesis, Apocalipse. Mateus, eu vou ler em João 5, versículo 16. Não, que morreu por nós. Eu vou ler em Mateus, versículo 1, capítulo 21. Mateus, versículo 1, capítulo 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21, é aqui, ó. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nem Deus salva o mundo, porque Deus não vai errar dos seus pecados. Deus não salva o mundo dos seus, porque Deus não erra. Cada um tem que pagar os seus pecados. Nos tem perdão para pecado, porque Deus não erra. Se Deus salvar quem você quer que salve, que é bonito, cheiroso, e mais bonito que eu, mais grande, tem mais força no braço, eu vou ficar com queixa. Deus não dá queixa a ninguém. Não, Deus não salva. Todo mundo tem que pagar os seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Darás à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. O profeta é quem diz, bicho. Até o livro explica e vocês não entendem. Eita, é quem diz, é o profeta isso para ganhar dinheiro, bicho. E vocês não se tocam, estão dentro da mentira. Da mentira mesmo, rapaz. Que é isso, rapaz? Não faz isso não, pelo amor de Deus, mano. Aí vem aqui. Tem todas as Bíblias, eu tenho a Torá. Mas outras Bíblias é tudo a Torá, porque eu não leio de Mateus em diante. Eu só leio assim por curiosidade, para tirar teima. Que nós só se salva se ele quiser, só se chega a Deus se Jesus quiser. Sem ele ninguém se chega a Deus. Tudo isso é blasfema, tudo isso. Eu vou dizer primeiro esse daqui, que é filho de Deus, que ele é filho de Deus, depois diz que é de Davi. Isso é aquela embrulhada, aquela teima tão grande e ninguém sabe quem é mesmo. Uma hora diz que é Deus, seu filho, é Deus, e outra hora diz que é Davi. Isso eu vou explicar melhor em João 5, versículo 16. João 5, versículo 16. João 5, versículo 16. Vamos lá para ele, bora. João 5, versículo 16. Já achei João aqui. 5, versículo 16. Pronto. João 5 aqui, versículo 16. É aqui, ó. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus procurando matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Quer dizer, ele curava no sábado, ele fazia muitas coisas de sábado, que Deus abençoou e santificou. Não pode. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Deus é pai de todos, não é só dele. Seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso que os judeus queriam matar ele, porque ele dizia que Deus era o pai dele e não era pai nosso, fazendo-se igual a Deus. Aí os judeus procuraram matá-lo. Mas Jesus respondeu e disse-lhe:
Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vim fazer ao pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Isso é coisa do homem, todo mundo tá, ninguém é doido não, meu filho. Isso é o homem, esse livro de Cristo. Tem muita gente que diz, que briga, veio com a Bíblia, ou você ou qualquer um, quer bater ou matar, quer matar. Porque existe o diabo na Bíblia. E o diabo é esse livro aqui que eu estou lendo, o livro de Cristo. Eu estou lendo aqui em João. Versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Pois é. Só se chega a ele e a Deus também, tem outra. Tudo blasfema, do livro de Cristo é todo blasfemado. É porque o homem não tem um juízo certo. Ele não para ver a verdade. Tem que parar para ver Deus. A verdade é Deus. Você tem que parar para ver a Deus. Não tem que ter medo. Agora chega no livro de Deus, aí vê a verdade, dói nele, que ele é sempre errado, o mesmo homem. Dói nele, aí ele pula para ler o de Cristo e vai adorar o livro de Cristo, com tanta mentira assim. Com a frouxura do livro de Cristo, ele vai adorar a frouxura onde é mais folgado para ficar. Diz só se salva se ele quiser, só se vai ao pai se primeiro falar com o filho, e é na terra, aqui na terra é. Aqui na terra é. Tá lá o trono do grandão lá pro governador, o presidente, o rei, do que for, o prefeito. Só passa, só conversa com eles, se falar com alguém da maioria deles. Aí eles pensam que lá no céu é que nem aqui na terra, aí só fala com o pai se o filho deliberar primeiro. Como o homem é obstinado à miséria do peco, rapaz, não tem jeito. E nessa mentira eles estão vivendo dessa mentira. Sufocando os inocentes para sobreviver num amor em cima dos inocentes. Que nós só se chega a ele se Jesus permitir. Aí é Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Vamos para Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Vamos ver o que diz. Mateus 11, 25. Vamos ler. 11, 25. 11, 25. Tá aqui, ó. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios ser entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovei. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. É aquele a quem o Filho quiser revelar. Ai. Quer dizer, se eu chegar lá, aí Jesus sai para lá. Eu vou botar esse bandido aqui que já matou uns 50, uns 1000 na sua frente. Pode ficar de lado aí. Quer dizer que é assim, quer dizer que o Filho que manda no Pai, olha. mas se tu querer tua vontade, miserável. Vinde a mim, aí diz assim: Vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tu chama o dia todinho, tu não tem alívio nenhum, safado, sem vergonha. A tua fé é abominada, rapaz. Tu ter fé na mentira, isso é vergonha. Isso tu não vence a Deus não, isso é vergonha. A Deus ninguém vence não, rapaz. Tu tem que ter fé em Deus, no soberano que está com todo poder, rapaz. Não é mentira, não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E farais descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ai, rapaz,
Deus nem jugo tem, nem fardo, rapaz. Lá só tem coisa boa. Lá onde Deus está só existe gozo e coisas boas, cheirosas, perfume deslumbrante. Lá onde Deus está é coisa boa, é maravilha. Onde ninguém sente nada ruim, só sente o que é bom, rapaz. Então esse livro de Cristo é assim, ó, engana vocês porque vocês são trouxa praticamente. Estão deixando a verdade por a mentira, por essa vergonhice. Não tem os 10 mandamentos, é 10 mandamentos, não é 10,5 nem 9,5. O homem é tão sem vergonha que ele inventou 613 mandamentos. E estão tapeando os judeus, coitados dos judeus, estão até indo pensar nesses 600. Quem já viu, rapaz? Dá licença aí, desculpa. Tu diz que 10 quer desmanchar para 2, de 10 quer desmanchar para 2, vai para 603 mandamentos. Tu quer endoidar os outros, se tu não já é doido. Rapaz, é 10 mandamentos, não é 613. Ai, porque... Ai, vem tapear. Ai, porque nenhum contém cento e pouco, né? Cento e pouco, e no outro cento e pouco. Por exemplo, não matarás tem 10 jeitos. Mas a nossa mente não consegue não, rapaz. 613 mandamentos, não. Todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado, que Deus soprou na narina da gente. Então os 10 mandamentos de Deus é 10 mandamentos. Não passa de 10 mandamentos. É de não matarás, não fizer por onde, não amar seu próximo, honrar sempre, estar sempre longe do que não adianta. Tudo isso é um dever nosso, não é mandamento. O mandamento é um só que em cima dele tem milhares de deveres. É dever que você está dizendo, não é mandamento, é dever. 613 dever. Não é mandamento, só é 10. Que o homem não fala mais, abominou. Os padres e os pastores não dizem, eles ficam só em cima de amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo a si mesmo. Isso não é, nem mandamento é. Mandamento é não matará, não matar, não roubar, não adulterar. Não adorar outros deuses a não ser só o Todo-Poderoso. Mandamento é isso. É essas coisas, não é amar seu próximo a si mesmo. Isso é dever. Amar a Deus sobre todas as coisas. Até errado fizeram. Que podia ter feito assim. Amar a Deus sobre todas as coisas boas. Fizeram só amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é os 10 mandamentos de Deus, rapaz. Não tem que diminuir, nem aumentar não, senhores padres. Prega pelo amor, nosso amor, pela nossa consideração. Prega os 10 mandamentos sempre em todas as missas. Não deixe passar uma missa se você não pega os 10 mandamentos de Deus não, rapaz. Aí eles são tão abominados dentro da mentira, da frouxura do livro de Cristo, que não pregam os 10 mandamentos não. É por capricho mesmo. Não, é por capricho mesmo. E aí fica lá mentindo, dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você pelo menos diz sobre as coisas boas, pelo menos. Senhores, então, é isso, as coisas de Deus. Aqui, ó, essa é a Bíblia que eu tenho ela até Apocalipse. Até Apocalipse, essa Bíblia aqui está completa. Já as outras que eu tenho não é até Apocalipse, é só a Torá de Deus. Então eu expliquei eu gravei essa live para explicar mais a vocês, que eu gravei outra ali e não expliquei bem explicado. Essa eu gravei quase do meu jeito para explicar mais direito. Que eu tenho um bom coração e meu penso sempre é bom para todos. Até o inimigo meu desejo bem. E desejo para todos vocês um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, de todo o coração, meu Deus. De todo o globo terrestre aqui da terra, que pisar no chão.
Aquele bom dia de todo o coração, minha gente. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe.